Muita gente pensa que vida de caminhoneiro é fácil, que é só pegar estrada e pronto, mas não é bem assim. Além da lida pesada, tem a dor de cabeça em casa. Eu que o diga, passei por uma situação que até hoje, mesmo com o tempo, não saiu da minha cabeça. E olha, se esse vídeo apareceu para você, pode acreditar, essa história precisava ser ouvida. Então já aproveita, se inscreve no canal e me dá aquela força. Você não vai se arrepender. Meu nome é Roberto, 52 anos vividos, 20, e 8 deles casado com Maria. Passei a vida inteira cruzando as estradas do Brasil, carregando mais do que carga, carregando um passado que insistia em doer. O diesel queimava no ar quente de dezembro e eu seguia pela BR-364 entre Cuiabá e Porto Velho, tentando afastar os pensamentos que me atormentavam há semanas. Ultimamente, algo me incomodava mais do que os buracos da pista. Era o silêncio dela, os olhares vazios nas videochamadas, as respostas frias, cortadas, sem aquele jeitinho carinhoso de sempre. Quando eu ligava, ela falava rápido demais, como quem tem pressa de desligar. Quando perguntava sobre o dia, as respostas vinham mastigadas, sem detalhes. Tudo bem por aqui, Beto. João está bem. Tenho que ir, tá? E desligava. Eu tentava afastar os pensamentos ruins, mas meu coração de homem vivido sabia. Algo não estava certo. A desconfiança crescia como erva daninha no peito, sufocando a paz que eu ainda tentava manter. A gente tinha uma história bonita. Conheci Maria quando ela vendia doces na porta de um posto em Anápolis, Goiás. Brigadeiro, beijinho, cajuzinho, ela fazia tudo com as próprias mãos. Eu, caminhoneiro calado e meio desconfiado do mundo, me encantei com aquele sorriso tímido e os olhos castanhos que brilhavam quando ela ria. Vai querer quantos, seu Roberto? Ela perguntava, sempre lembrando do meu nome. 2 brigadeiros, eu respondia, mas ficava mais tempo do que precisava, só para conversar. Lembro até hoje do dia que ela me contou da gravidez do nosso João. Estávamos sentados na varanda de casa, em Goiânia, o sol se pondo atrás das mangueiras do quintal. Ela segurava minha mão, nervosa. Beto, eu tenho uma coisa para te contar. Quando disse que estava grávida, foi ali que prometi que o filho dela jamais passaria fome, jamais sentiria abandono como eu senti na minha infância. Trabalharia na estrada o quanto fosse preciso para dar uma vida boa para a família. Mas agora, depois de tantos anos, tudo parecia ruir. O calor da cabine misturava com o calor da desconfiança que queimava no peito. Cada quilômetro rodado era um pensamento a mais, uma suspeita que crescia, as ligações que ela não atendia, as desculpas estranhas, o jeito esquivo quando eu perguntava sobre amigos, sobre os vizinhos, sobre qualquer coisa que pudesse me dar uma pista do que estava acontecendo. O caminhão balançava na estrada esburacada e eu balançava junto com ele, perdido entre a confiança de décadas e o medo de descobrir uma verdade que não queria conhecer. Decidi voltar mais cedo para casa, sem avisar. Talvez fosse paranoia, talvez fosse só o cansaço da estrada me fazendo ver fantasma onde não tinha, mas eu precisava saber. Precisava olhar nos olhos dela e sentir se ainda éramos nós dois contra o mundo, como sempre foi. Acelerei o Scania velho e peguei a BR-060 em direção a Goiás. O coração batia descompassado, como se soubesse que nada seria igual depois daquela volta para casa. A viagem de volta durou 8 horas, 8 horas que pareceram 8 dias. Cada curva da estrada me trazia uma lembrança. Cada reta me dava tempo demais para pensar. Parei só uma vez num posto em Jataí para abastecer e tomar um café. O frentista, um rapaz novo, tentou puxar conversa. Correria grande, seu Roberto? É, rapaz. Correria grande, respondi, mas não era sobre trabalho que eu estava falando.
Quando entrei na Grande Goiânia, já eram 4 da tarde de um sábado ensolarado. O trânsito estava pesado, famílias voltando do almoço, crianças brincando nas calçadas. Tudo normal, tudo em paz. Só eu que carregava um furacão dentro do peito. Diminui a velocidade quando entrei no nosso bairro, o Jardim América. Casas simples, muros baixos, quintais com mangueiras e goiabeiras. Nossa rua era tranquila, dessas onde todo mundo se conhece e as crianças brincam na calçada sem medo. Sempre gostei da nossa casa. Um sobrado amarelo com varanda na frente e quintal grande nos fundos. Mas hoje algo estava diferente. Quando virei a esquina, a uns 100 metros de casa, meu coração deu um pulo. A correntinha dourada com o nome Maria estava no chão da varanda. Aquela correntinha que eu tinha dado para ela no último aniversário, em maio. Ela nunca tirava do pescoço. Nunca. Parei o caminhão do outro lado da rua, embaixo de uma mangueira que dava sombra. Desliguei o motor. O silêncio era pesado, quebrado só pelo barulho distante de uma televisão e pelo latido de um cachorro. Fiquei ali sentado, suando frio, olhando para nossa casa. Tudo parecia normal. O portão fechado, as janelas abertas por causa do calor, as plantas que Maria cuidava com tanto carinho na varanda. Mas aquela correntinha no chão, respirei fundo. Talvez tivesse caído. Talvez o fecho tivesse se soltado. Coisas assim acontecem, não é? Não precisa ser nada demais. Desci do caminhão devagar, como se o barulho das minhas botas no asfalto pudesse acordar algum pesadelo. Atravessei a rua, sentindo as pernas bambas. Cada passo era um esforço, cada metro me aproximava de uma verdade que eu não queria descobrir. Foi quando ouvi um barulho vindo de dentro de casa. Não era o som normal de quem está fazendo almoço ou assistindo TV. Era movimento apressado, como se alguém estivesse com pressa de arrumar alguma coisa. Ou esconder. Meu coração disparou. As mãos começaram a tremer. Me aproximei da janela da sala, aquela que dava para a varanda. A cortina estava meio aberta e eu conseguia ver um pedaço da sala. No primeiro momento não vi nada, só os móveis, que conhecia de cor. O sofá marrom que compramos no ano passado, a estante com os livros do João e a televisão. Então, vi. Um movimento rápido, uma sombra passando. Alguém que não era Maria. Alguém que se movia pela nossa sala como se fosse dono do lugar. As mãos tremeram mais forte, o peito apertou, a respiração ficou difícil. Foi quando a figura apareceu na minha frente, do outro lado da janela. Um homem, sem camisa, suado, com uma expressão de quem tinha acabado de levar o maior susto da vida. Nossos olhos se encontraram por um segundo que durou uma eternidade. Era Marcos, meu irmão mais novo. O mundo parou. O barulho da rua sumiu. O calor de dezembro virou gelo na minha espinha. Marcos, que eu conhecia desde que nasceu. Marcos, que sempre foi meio perdido na vida, sempre arrumando confusão, mas que eu sempre protegi. Marcos, que comia na nossa mesa todo domingo, que brincava com meu filho, que chamava Maria de cunhada com carinho. Marcos, que agora pulava pela janela da minha sala, quase nu, com o rosto branco de pânico. Roberto, ele gritou, tentando se equilibrar na varanda, as calças caindo, tropeçando nas próprias pernas. Não é o que você está pensando. Mas eu não conseguia falar, não conseguia se mexer. Era como se tivesse levado um soco no estômago e não conseguisse mais respirar. De dentro da casa veio o grito da Maria. Marcos, corre! Ele chegou. A voz dela estava desesperada, cheia de medo, mas não era medo de mim. Era medo de ser descoberta. Marcos conseguiu se equilibrar e saiu correndo pela rua, descalço, ainda botando a camisa. Correu como se a vida dependesse disso. E talvez dependesse mesmo. Eu continuei parado, olhando pela janela, vendo Maria aparecer na sala. Ela estava de roupão, o cabelo bagunçado, o rosto vermelho. Quando me viu ali parado que nem estátua, começou a chorar. Beto, ela sussurrou,
as lágrimas descendo. Eu posso explicar, mas eu não queria explicação. Não, naquele momento, não conseguia ouvir nada além do barulho do meu próprio coração partindo. Foi quando ouvi a voz do João vindo do quintal. Tio Marcos, você vai voltar amanhã pra gente jogar bola? Meu filho, meu menino de 8 anos, brincando inocentemente no quintal, sem saber que o mundo dos adultos tinha acabado de desmoronar. Aquelas palavras foram como uma facada. João estava acostumado com a presença do tio na nossa casa. Marcos voltaria amanhã. Quantas vezes ele já tinha voltado? Quantas vezes isso tinha acontecido enquanto eu estava na estrada, trabalhando feito um condenado para sustentar minha família? O sangue gelou nas veias, as pernas ficaram moles. Apoiei a mão na parede para não cair. Maria se aproximou da janela, ainda chorando. Beto, por favor, me escuta. Mas eu não conseguia escutar nada, não conseguia falar, não conseguia nem mesmo olhar para ela. Dei as costas e caminhei em direção ao caminhão. Cada passo era um esforço sobre-humano. Sentia que ia desmaiar a qualquer momento. Antes de subir na cabine, fiz uma única coisa. Tirei a aliança do dedo e deixei no parapeito da janela. A mesma janela por onde meu irmão tinha pulado. 28 anos de casamento. 28 anos de confiança. 28 anos de amor. Tudo resumido num anel dourado deixado numa janela. Lá dentro da casa, Maria gritava meu nome. Lá fora, João correu para a varanda, vendo o pai indo embora sem explicação. Papai, você vai voltar depois, né? Eu não tive coragem de responder. Não tive coragem nem de olhar para trás. Subi no caminhão, liguei o motor e saí dali. Devagar, como quem está indo para um enterro. E era isso mesmo que eu estava fazendo, enterrando tudo o que tinha construído em mais de 2 décadas. No retrovisor vi Maria correndo atrás do caminhão, descalça, gritando meu nome. Vi João na varanda, confuso, olhando a cena sem entender. Mas eu não parei. Não conseguia parar. A estrada me chamava de volta. A estrada que sempre foi minha fuga, meu refúgio, minha casa de verdade. Era para lá que eu ia. Era lá que eu tentaria encontrar algum sentido para tudo aquilo. Peguei a BR-060 de volta, sem destino, sem pressa, sem nada além da dor que crescia no peito a cada quilômetro rodado. Dirigi a noite toda. Parei só para abastecer e comer alguma coisa, mas a comida não descia. Era como se tivesse uma pedra atravessada na garganta. Os caminhoneiros nos postos me cumprimentavam, mas eu mal conseguia responder. Estava perdido dentro de mim mesmo. 3 dias se passaram assim. 3 dias vagando pelas estradas de Goiás e Mato Grosso, dormindo na cabine, tentando não pensar, tentando não sentir. Mas não adiantava. A imagem do Marcos pulando pela janela voltava toda hora. A voz do João perguntando quando o tio ia voltar ecoava na minha cabeça como um disco riscado. Foi no 4º dia, numa parada no posto do Zé Pereira, em Rondonópolis, que recebi a carta. Seu Roberto, gritou o Zé, acenando com um envelope. Chegou isso aqui para você ontem. Uma mulher trouxe, disse que era urgente. Reconheci a letra na hora. Era da Maria. Fiquei uns 10 minutos olhando para aquele envelope, sentado na mesa de plástico do posto, com um café esfriando na minha frente. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o papel. Quando finalmente abri, as palavras dela me acertaram como um caminhão desgovernado. Meu querido Beto, sei que você não quer me ver nem ouvir minha voz, mas preciso que saiba a verdade. Marcos não estava aqui por causa do que você está pensando. Ele estava em crise, Beto. Uma crise terrível. Você sabe que ele sempre teve problemas com bebida e drogas. Há 2 meses ele internou numa clínica em Anápolis, mas fugiu na semana passada. Apareceu aqui desesperado, sujo, falando coisas sem nexo, com medo de gente que estava perseguindo ele por causa de dívida. Eu não te contei porque sei como você se preocupa com ele.
E você já estava tão cansado das viagens. Não queria te dar mais uma preocupação. Pensei que conseguiria ajudar ele a voltar para a clínica sem você ficar sabendo. Naquele dia, você chegou. Ele tinha acabado de tomar banho porque estava fedendo a cachaça e sujeira. Estava só de cueca porque as roupas dele estavam no varal secando. Quando ele te viu, entrou em pânico. Achou que você ia brigar, ia bater nele como das outras vezes. Beto, eu sei como deve ter parecido. Sei que machuquei você de um jeito que talvez não tenha conserto, mas juro pela vida do nosso João, nunca te traí. Nunca traí nossa família. Você é o único homem da minha vida há 28 anos e sempre vai ser. João chora toda noite perguntando quando você vai voltar. Ele não entende nada, só sabe que o pai foi embora de repente. Estou mentindo para ele, dizendo que você está numa viagem mais longa, mas ele é esperto. Ele sabe que alguma coisa está errada. Por favor, Beto, me dá uma chance de explicar melhor. Me dá uma chance de você olhar nos meus olhos e ver que estou falando a verdade. Te amo, sempre te amei, sempre vou te amar. Sua Maria. Li a carta umas 5 vezes. A cada leitura, senti uma mistura de alívio e confusão. Queria acreditar. Deus, como eu queria acreditar, mas a imagem estava gravada na minha cabeça. O jeito que ela gritou para ele correr, o desespero nos olhos dela quando me viu. E se fosse verdade? E se eu tivesse julgado errado? Mas e se fosse mentira? E se ela tivesse inventado essa história toda para me enganar? Fiquei ali sentado até o sol se pôr, lendo e relendo aquelas palavras, sentindo meu coração se partir de novo a cada linha. Foi quando ela apareceu. Eu estava saindo do posto, já era quase 9 da noite, quando vi uma mulher parada na beirada da estrada, na saída de Rondonópolis. Tinha uma mala pequena na mão e fazia sinal para os caminhões que passavam. Nenhum parava. Normalmente, eu também não pararia. Depois de tantos anos na estrada, a gente aprende a ser cauteloso. Mas alguma coisa naquela mulher me chamou a atenção. Talvez fosse o jeito desesperado que ela fazia sinal. Talvez fosse porque ela me lembrava alguém, mas eu não sabia quem. Parei uns 50 metros à frente e liguei a seta. Ela correu até o caminhão, ofegante. Quando subiu na cabine, vi que era mais nova do que parecia de longe. Devia ter uns 30 e poucos anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo. Roupa simples, mas limpa. Não parecia ser maluca nem perigosa, só cansada e preocupada. Muito obrigada, senhor, ela disse, acomodando a mala no chão. Pensei que ninguém mais ia parar. Para onde você vai? Cuiabá, se for possível, ou qualquer lugar no caminho que tenha rodoviária. A voz dela tremia um pouco. Parecia que ia chorar a qualquer momento. Cuiabá eu passo, sim. É para onde estou indo mesmo. Menti. Na verdade, eu não tinha destino certo, só estava fugindo. Ela suspirou aliviada. Deus te abençoe. Eu realmente precisava sair de Rondonópolis hoje. Saí do acostamento e voltei para a estrada. Durante uns 15 minutos, nenhum dos dois falou nada. Ela olhava pela janela e eu sentia que ela estava tentando não chorar. Conhecia bem esse sentimento. Você está bem? Perguntei, quebrando o silêncio. Ela me olhou e foi aí que vi. Os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar e tinha uma marca roxa no braço, meio escondida pela manga da blusa. Não estou. Ela mentiu, do mesmo jeito que eu mentia quando alguém perguntava se estava tudo bem. Como é seu nome? Carla. Eu sou Roberto e você não precisa fingir que está bem, não. Às vezes ajuda a conversar com um estranho. Ela ficou em silêncio por mais uns quilômetros. Eu respeitei. Sabia que às vezes a gente precisa de tempo para juntar coragem de falar sobre o que dói. Foi quando passamos por uma placa. Cuiabá, 180 quilômetros. Ela suspirou fundo. Senhor Roberto, posso te perguntar uma coisa? Pode. O senhor já passou por uma situação onde não sabia mais em quem confiar?
onde tudo o que achava que conhecia sobre sua vida virou mentira? A pergunta me acertou em cheio. Era exatamente o que eu estava vivendo. Estou passando por isso agora, respondi, e senti um nó na garganta. Ela me olhou com mais atenção. É por isso que o senhor está dirigindo no meio da madrugada, sozinho, com cara de quem não dormiu direito há dias? Era impressionante como ela conseguiu me ler tão fácil. É, admiti. E você? Também está fugindo de alguma coisa? Ela baixou a cabeça. De alguém. A forma que ela disse me fez entender que não era uma briga comum de casal. Era algo mais sério, mais perigoso. Ele te machucou? Perguntei olhando de novo para a marca no braço dela. Carla puxou a manga da blusa para cobrir melhor. Não é só machucado físico, sabe, Sr. Roberto? Tem machucado que não. Aparece na pele, mas dói muito mais. Entendi perfeitamente. Eu mesmo estava carregando um machucado desses. Você tem família em Cuiabá? Tenho uma irmã. A única pessoa no mundo que ainda acredita em mim. A voz dela quebrou na última palavra. Ela virou o rosto para a janela, tentando esconder que estava chorando. Senti uma vontade estranha de consolá-la. Talvez porque reconhecia na dor dela um pouco da minha própria dor. Talvez porque estava precisando tanto de alguém para conversar quanto ela. Quer saber de uma coisa, Carla? Falei, olhando para a estrada iluminada pelos faróis. Às vezes a gente passa a vida inteira achando que conhece as pessoas. Aí, de repente, descobre que não conhece nem a si mesmo. Ela me olhou. O que aconteceu com o senhor? E ali, no meio da BR-364, dirigindo na madrugada com uma desconhecida, do meu lado, eu contei tudo. A desconfiança com Maria, a volta inesperada, a cena na janela, Marcos pulando e correndo, a carta explicando tudo e a confusão que estava na minha cabeça. Carla me escutou sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um tempo. Senhor Roberto, ela disse finalmente, posso te falar uma coisa que talvez você não queira ouvir? Pode. Quem ama de verdade às vezes faz besteira tentando proteger quem ama. Sua esposa pode ter errado em não te contar sobre o cunhado, mas pelo que o senhor me contou, parece que ela estava tentando te poupar de mais uma preocupação. Mas e se for mentira? E se ela inventou tudo isso na carta? E se for verdade? A pergunta dela me calou. Era exatamente o que eu mais temia. E se fosse verdade? E se eu tivesse jogado fora 28 anos de casamento por causa de um mal-entendido? O senhor tem filho, né? Tenho. O João. 8 anos. Ele deve estar sofrendo muito sem entender nada. Aquilo me acertou como um soco. João, meu menino, que não tinha culpa de nada e estava pagando pelo orgulho ferido do pai. Por que você resolveu sair de Rondonópolis? Perguntei mudando de assunto porque não queria pensar no João naquele momento. Carla respirou fundo. Meu marido, ex-marido, ele não aceita que eu terminei com ele. Já faz 3 meses que me separei, mas ele aparece em casa, no trabalho, me persegue, me ameaça. Ontem ele... Ela parou, tocando de novo no braço machucado. Ontem ele te bateu. Foi a gota d'água. Percebi que se eu não saísse de lá, algo pior ia acontecer. E você tem certeza que a sua irmã vai te receber? Tenho. Luciana sempre foi minha melhor amiga, além de irmã. Ela me ofereceu a casa dela várias vezes, mas eu tinha medo. Medo de causar problema para ela, medo de começar tudo de novo numa cidade nova. E agora? Agora eu tenho mais medo de ficar do que de ir. Entendi o que ela queria dizer. Às vezes o medo de mudar é menor que o medo de continuar igual. Passamos por um posto 24 horas. Parei para abastecer e para nós dois irmos no banheiro. Quando voltamos para o caminhão, Carla estava diferente, mais calma. Senhor Roberto, posso te pedir mais um favor? Pode. Quando a gente chegar em Cuiabá, o senhor pode me levar até o hospital onde minha irmã trabalha? Ela é enfermeira no Santa Rosa, trabalha de madrugada. Claro. E senhor Roberto,
Muito obrigada por me ouvir. Fazia tempo que eu não conversava com alguém que não me julgasse. Obrigado eu, Carla. Também fazia tempo que eu não desabafava com alguém. Era estranho como uma desconhecida estava me ajudando a enxergar coisas que eu não conseguia ver sozinho. Talvez fosse isso que eu precisava, sair da minha própria cabeça e ouvir uma perspectiva diferente. Ainda faltavam umas 2 horas para chegar em Cuiabá. 2 horas para eu decidir o que ia fazer depois. Se ia voltar para casa e tentar conversar com Maria, ou se ia continuar fugindo pela estrada afora. Olhei para o retrovisor e vi a carta dela no banco de trás, ali onde eu tinha jogado depois de ler. 28 anos de casamento, um menino de 8 anos esperando o pai em casa. Eu ali, perdido na estrada, com medo de descobrir a verdade. Talvez Carla tivesse razão. Talvez quem ama de verdade, às vezes faz besteira tentando proteger quem ama. A estrada seguia em frente, iluminada pelos faróis do caminhão. E pela primeira vez em 4 dias, eu não sabia se queria continuar dirigindo ou dar meia volta. Eram quase 2 da manhã quando o tempo começou a mudar. O que era uma noite estrelada virou rapidamente uma ameaça no horizonte. Nuvens escuras engoliam as estrelas e relâmpagos cortavam o céu à distância. "Vem chuva por aí", comentei, olhando as nuvens pelo para-brisa. Carla estava mais quieta nos últimos quilômetros, as mãos entrelaçadas no colo, olhando pela janela. De vez em quando ela suspirava e eu sabia que estava pensando na vida nova que a esperava em Cuiabá. Senhor Roberto", ela disse de repente, a voz um pouco estranha. "Preciso te contar uma coisa." "Fala." Eu não saí de Rondonópolis só por causa das agressões do meu ex-marido." Olhei rapidamente para ela. O tom de voz tinha mudado completamente, ficado mais sério, mais tenso. "Como assim?" Ela respirou fundo, como quem está juntando coragem para soltar algo pesado. "Eu estou grávida, Sr. Roberto. De 6 meses. Quase pisei no freio de susto." Olhei para ela de novo, reparando melhor na blusa folgada, na forma como ela mantinha as mãos sobre a barriga. 6 meses. "Carla, por que não falou isso antes?" "Porque tinha medo que o senhor não me desse carona." A maioria dos caminhoneiros não gosta de levar mulher grávida. Diz que dá azar. E o bebê é dele, do meu ex-marido. Por isso, ele não aceita que eu vá embora. Ele acha que tem direito sobre mim e sobre a criança. Um trovão ecoou no céu, mais próximo agora. As primeiras gotas começaram a bater no para-brisa. "Carla, se você está de 6 meses..." "Eu sei, não era para viajar. O médico disse para eu evitar viagens longas, mas não tinha outro jeito, senhor." "Roberto, ontem ele disse que se eu não voltasse para casa, ele ia me buscar à força, e não era ameaça vazia." A chuva aumentou rapidamente. Em poucos minutos, virou um temporal daqueles que a gente só vê no centro-oeste. Água descendo, como se o céu tivesse aberto uma torneira gigante. Diminuí a velocidade. Com esse temporal, não dava para manter os 80 quilômetros por hora que eu estava fazendo. A visibilidade estava péssima, mesmo com o limpador do para-brisa no máximo. "Ai, meu Deus!" Carla gemeu de repente, levando as mãos à barriga. "O que foi?" "Não sei. Uma dor estranha. Senti o coração acelerar. Não podia ser o que eu estava pensando." "Que tipo de dor?" Como se fosse uma cólica muito forte." Um raio iluminou a estrada à nossa frente e eu vi que não tinha um posto ou cidade próxima. Estávamos no meio do nada, entre Rondonópolis e Cuiabá, numa tempestade violenta, com uma mulher grávida que podia estar entrando em trabalho de parto. "Carla, respira fundo. Pode ser só o estresse da viagem, o cansaço." "Ai!" Ela gritou, se dobrando no banco. "Doeu muito agora." Parei no acostamento, liguei o pisca-alerta e me virei para ela. "Olha para mim. Respira devagar. Assim, ó. Inspira, expira." Ela tentou seguir minha respiração, mas eu via nos olhos dela que estava com muito medo. "Senhor Roberto, e se o bebê nascer agora?"
A gente está no meio do nada. Não, vai nascer agora. Ainda falta 3 meses, né? Pode ser só uma contração de estresse. Mas no fundo eu sabia que aquilo não era normal. Maria tinha passado pela mesma coisa quando estava grávida do João. Conheci os sinais. Peguei o celular para ligar para o 192, mas não tinha sinal. A tempestade devia ter derrubado alguma torre. Carla, vou tentar chegar na próxima cidade o mais rápido possível. Tem um hospital em... Ah! Ela gritou, se agarrando no meu braço com uma força que não parecia vir de uma mulher tão pequena. Senhor Roberto, tem alguma... E coisa saindo. O sangue gelou nas minhas veias. Como assim saindo? Eu sinto que alguma coisa está saindo por baixo. Era o que eu mais temia. A bolsa tinha estourado. Liguei o motor e acelerei o máximo que dava com segurança, na chuva. Mas já não adiantava mais tentar chegar num hospital. Aquele bebê ia nascer, quisesse ou não. Carla, me escuta bem. Pode ser que a gente não chegue no hospital a tempo. Como assim? Ela perguntou, os olhos arregalados de pavor. O bebê pode nascer agora. Não, não pode. Ainda não é hora. Faltam 3 meses. Às vezes essas coisas acontecem. Pode ser por causa do estresse, da viagem, da agressão que você sofreu ontem. Outra contração veio, mais forte que as anteriores. Carla gritou tanto que eu pensei que ia desmaiar de dor. Vi uma placa. Posto do Joaquim, 5 quilômetros. Era a única opção que a gente tinha. Aguenta mais 5 minutos, Carla. Tem um posto logo ali. Pelo menos vai ter luz e abrigo. Eu não consigo. Dói muito. As contrações estavam vindo uma atrás da outra agora. Ela suava frio, gemia, se agarrava em qualquer coisa que encontrava. Quando chegamos no posto, era quase 3 da manhã. O lugar estava meio morto, só o frentista e um caminhoneiro tomando café. Parei na frente da loja e desci correndo na chuva. Moço! Gritei para o frentista. Preciso de ajuda. Tem uma mulher aqui entrando em trabalho de parto. O rapaz, um menino de uns 20 anos, arregalou os olhos. Meu Deus do céu! E agora? Tem algum lugar com mais privacidade? Algum quarto? Escritório? Tem o escritório do meu patrão nos fundos. Tem uma cama velha lá. Vai na frente. Voltei correndo para o caminhão. Carla estava quase desmaiando de dor. Carla, vou te levar para dentro. Tem um lugar mais confortável. Eu não consigo andar. Você consegue sim. Vai se apoiar em mim. Ajudei ela a descer do caminhão. A cada passo ela gemia. A chuva molhava a gente, mas era o menor dos problemas naquele momento. O outro caminhoneiro, um senhor de uns 60 anos, veio ajudar. Meu nome é Sebastião, ele disse. Minha mulher é parteira lá em Cáceres. Já vi alguns partos. Posso ajudar. Graças a Deus, respondi aliviado. Levamos Carla para o escritório. Era um cômodo pequeno, meio bagunçado, com uma cama de solteiro coberta com lençóis, que já viram dias melhores. Mas era o que a gente tinha. Carla, deita aqui, disse Sebastião com uma calma que me impressionou. Vou examinar você, tá bem? Ela acenou com a cabeça, sem conseguir falar direito de tanta dor. Sebastião fez um exame rápido e me chamou num canto. Roberto, esse bebê vai nascer agora. Não tem como segurar mais. Mas ele só tem 6 meses. Vai sobreviver? Não sei, amigo. Só sei que se não fizer nada, a mãe pode morrer também. A posição da criança não está normal. Senti as pernas ficarem bambas. Como é que eu tinha me metido naquela situação? Umas horas atrás eu era só um caminhoneiro fugindo dos problemas de casa e agora estava no meio de um parto prematuro, numa tempestade, no meio do nada. O que a gente faz? Você tem experiência com parto? Nenhuma. Então vai ser meu assistente. Vai fazer o que eu mandar, quando eu mandar e vai rezar muito. Voltamos para perto da Carla. Ela estava com os olhos fechados, respirando rápido e superficial. Carla, disse Sebastião, seu bebê quer nascer agora. Não tem jeito de esperar. Você vai ter que fazer força quando eu mandar, tá bem? Ele vai morrer? Ela perguntou com uma voz que partiu meu coração. Não sei, filha.
Mas se a gente não tentar, com certeza vai dar problema. Você confia em mim? Ela olhou para os olhos dele, depois para os meus. Confio. As 3 horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Carla fazia força, gritava, chorava, orava. Sebastião dava instruções com uma segurança que não parecia vir deste mundo. E eu fazia o que podia. Segurava a mão dela, enxugava o suor, buscava toalhas limpas, água quente. O frentista ficou na porta, orando em voz baixa. Do lado de fora, a tempestade continuava. "O que agora, Carla?" gritou Sebastião. "Faz força! Ele está vindo!" O grito dela ecoou pelo posto inteiro e, de repente, no meio daquela madrugada de chuva e desespero, ouvimos o choro. Fraco, mas era choro. "É um menino!" anunciou Sebastião, segurando uma criaturinha minúscula nas mãos. "Pequenininho, mas está chorando." Carla começou a chorar também, de alívio e emoção. "Ele está bem?" Ela perguntou, tentando se levantar para ver o filho. "Tá pequeno, bem pequeno, mas está respirando sozinho. Isso é um milagre." Sebastião envolveu o bebê numa toalha limpa que o frentista tinha trazido. "Roberto, você tem celular?" "Eu com sinal." Olhei o celular. Uma barrinha fraca, mas tinha. "Tenho." "Liga para o SAMU. Fala que tem uma mulher que acabou de ter um bebê prematuro e precisa ser transferida para Cuiabá urgente." Enquanto eu fazia a ligação, Sebastião continuou, cuidando da Carla e do bebê. O menino era pequeno, caberia na palma da minha mão, mas estava vivo. Estava lutando. Como Maria lutou quando João nasceu. Como João lutou para nascer saudável, como nossa família toda lutou durante tantos anos para ficar unida. E ali, olhando aquela mãe e aquele bebê recém-nascido, no meio de uma tempestade, num posto perdido na estrada, eu entendi alguma coisa que não tinha entendido antes. A vida é frágil, a vida é preciosa. E quando a gente tem a chance de estar presente nos momentos que realmente importam, a gente não pode desperdiçar por causa de orgulho ou medo. Carla me olhou, segurando o bebê minúsculo no peito. "Senhor Roberto", ela sussurrou, ainda exausta. "Obrigada por ter parado. Obrigada por não ter me abandonado." "Obrigado eu, Carla. Você me ensinou uma coisa muito importante hoje." "O quê?" "Que às vezes a gente precisa parar de fugir e começar a lutar pelo que é importante." A ambulância chegou 40 minutos depois. Levaram Carla e o bebê para Cuiabá, para o hospital onde a irmã dela trabalhava. Antes de entrar na ambulância, ela me deu um papel com o telefone da irmã. "Liga daqui uns dias para saber como a gente tá. E, senhor Roberto, volta para casa. Volta para o seu menino. Ele precisa do pai." Fiquei ali no posto até amanhã clarear, ajudando Sebastião a limpar o escritório e conversando sobre a vida. A chuva tinha parado, o sol estava nascendo e eu estava diferente. Não era mais o mesmo homem que tinha fugido de casa 4 dias atrás. Era alguém que tinha ajudado uma vida a chegar no mundo. Alguém que tinha visto o que realmente importa. Peguei a carta da Maria, que ainda estava amassada no banco do caminhão, li mais uma vez, e desta vez não li com raiva ou desconfiança. Li com o coração de quem acabou de passar por algo que muda a perspectiva sobre tudo. Maria pode ter errado em não me contar sobre Marcos, mas ela estava tentando me proteger, estava tentando cuidar de mim do jeito que ela sabia. E João... Meu menino estava em casa esperando o pai voltar, sem entender nada. Liguei o motor do caminhão, mas desta vez não ia fugir. Desta vez ia para casa. A viagem de volta para Goiânia foi completamente diferente da ida. Não era mais um homem destruído fugindo da realidade. Era um pai voltando para casa com o coração cheio de uma certeza nova. Família é o que a gente tem de mais precioso no mundo. Parei em Rondonópolis para abastecer e tomar um banho. Queria chegar em casa limpo, apresentável. Queria mostrar para Maria e para o João que eu tinha voltado diferente. No posto comprei um buquê de flores simples, margaridas brancas, as preferidas da Maria, e um carrinho de brinquedo para o João. Nada muito caro, mas era o que tinha no coração naquele momento. Durante as 6 horas de viagem,
Ensaiei 1000 vezes o que ia falar, como ia pedir desculpas, como ia explicar que tinha entendido errado a situação toda, como ia dizer que nunca mais fugiria dos problemas, que ia enfrentar tudo de frente conversando. Cheguei em Goiânia no finalzinho da tarde de domingo. As ruas do bairro estavam cheias de crianças brincando, famílias voltando da praia de Rio, o cheiro de churrasco no ar. Vida normal, vida em família. Quando virei na nossa rua, vi o João brincando na calçada com uns amigos. Meu coração quase parou. Meu menino estava mais magro, com uma cara triste que eu nunca tinha visto antes. Parei o caminhão na frente de casa. João me viu e correu. "Papai!" Ele gritou, se jogando nos meus braços. "Você voltou! Você voltou!" Segurei ele forte, sentindo o cheiro dos cabelos dele, a pele macia grudada no meu peito. Estava chorando, mas não me importei que os vizinhos vissem. "Voltei sim, meu filho, e não vou embora mais. Promete?" "Prometo." Olhei para casa. Maria estava parada na varanda, de braços cruzados, me olhando com uma mistura de alívio, raiva e esperança. Tinha emagrecido também. Os olhos estavam inchados, como se tivesse chorado muito nos últimos dias. "Oi", falei, ainda segurando João no colo. "Oi", ela respondeu, a voz fria. "Posso entrar?" Ela hesitou por uns segundos que pareceram eternos. "Pode." Entramos os três. A casa estava exatamente igual, mas parecia diferente, mais vazia, mais triste. "João, vai brincar no quintal um pouquinho. Papai e mamãe precisam conversar." "Mas eu quero ficar com o papai." "Vai, meu filho, depois a gente brinca junto", prometi, dando o carrinho para ele. Quando ficamos sozinhos na sala, o silêncio pesou. Maria se sentou no sofá, eu fiquei em pé, segurando as flores. "Isso é para mim?" Ela perguntou, olhando o buquê. "É, sei que não compensa os dias que eu fiquei fora, mas... Roberto, por que você voltou?" A pergunta me pegou desprevenido. Esperava raiva, gritos, lágrimas. Não esperava essa frieza. "Porque recebi sua carta. Porque entendi que talvez eu tenha julgado errado a situação." "Talvez?" "Maria, me deixa explicar." "Não. Primeiro você me explica onde você esteve esses 4 dias. Por que não atendeu o telefone? Por que não respondeu minhas mensagens?" Respirei fundo. Contei tudo. A fuga pela estrada, os postos onde dormi, o desespero, a confusão na cabeça. Contei sobre Carla, sobre o parto no meio da tempestade, sobre como aquilo tudo me fez repensar nossa situação. Maria me escutou sem interromper. Quando terminei, ela ficou uns minutos em silêncio. "Você realmente achou que eu estava te traindo?" Maria responde. "Você realmente achou que depois de 28 anos de casamento, de tudo que a gente construiu juntos, eu ia te trair com seu próprio irmão?" A dor na voz dela me atravessou como uma lâmina. No momento, sim, a cena que eu vi, a cena que você viu foi seu irmão em surto psicótico, pulando pela janela porque teve medo que você fosse agredir ele. A mesma coisa que já aconteceu outras vezes quando ele estava em crise. Eu sei, Maria, sei que errei, por isso voltei. Sabe mesmo? Porque, na minha opinião, você não errou só por ter interpretado errado a situação. Como assim? Maria se levantou, caminhou até a janela e ficou olhando para o quintal onde João brincava. Você errou porque depois de 28 anos comigo, você não confia em mim. Você errou porque a primeira coisa que passou na sua cabeça foi traição. Não, minha esposa deve ter uma explicação para isso. Você errou porque abandonou seu filho sem dar uma palavra de explicação. Cada palavra dela era como um tapa na cara. Mas era verdade, tudo verdade. Você tem razão. Tenho. E sabe por que doeu tanto, Roberto? Porque eu nunca, em 28 anos, te dei motivo para desconfiar de mim. Nunca olhei para outro homem.
Nunca te menti sobre nada importante, e mesmo assim, na primeira situação estranha, você me condenou sem julgamento. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Maria, me perdoa. Por favor, me perdoa. Não é só perdão que eu quero, Roberto. É confiança. E confiança não se reconstrói da noite para o dia. Senti o chão fugir dos pés. Tinha voltado pensando que ia ser simples, pedir desculpas, explicar o mal-entendido e voltaríamos a ser uma família feliz. Mas não era assim. Tinha machucado minha mulher de um jeito que talvez não tivesse conserto fácil. O que você quer que eu faça? Quero que você procure o Marcos. Como? Você ouviu direito? Quero que procure seu irmão, peça desculpas para ele também e ajude ele a voltar para a clínica, porque por sua causa ele fugiu de novo. Está na rua há 4 dias, provavelmente bebendo e usando droga. Aquilo eu não esperava. Maria, Roberto. Marcos pode ser muita coisa, mas ele sempre te respeitou. Sempre te viu como pai, não como irmão. E quando te viu ali na janela, o que ele leu no seu olhar foi ódio, foi nojo, foi decepção. E isso quebrou ele. Agora era eu que estava com um nó na garganta. Onde ele pode estar? Provavelmente na Rua 44, no centro. É onde ele sempre vai quando está em crise. Tem uns albergues lá, uns bares que ficam abertos madrugada afora. E se eu trouxer ele de volta, se ajudar ele a se internar de novo, isso vai consertar as coisas entre a gente? Maria me olhou nos olhos pela primeira vez desde que cheguei. Não sei, Roberto, mas vai ser um começo. Então eu vou. Agora. E o João? Fica com ele hoje. Amanhã eu vou atrás do Marcos. Quero passar essa noite com meu filho. Pela primeira vez desde que cheguei, vi um sorriso pequeno no canto da boca dela. Tá bom, mas você vai dormir no quarto de hóspedes. Entendi. E Roberto? Fala! As flores estão bonitas, obrigada. Naquela noite, depois que João dormiu, fiquei na varanda olhando as estrelas e pensando na vida. Maria tinha razão. Eu tinha errado não só por ter mal interpretado a situação, mas por não ter confiado nela. Depois de tantos anos juntos, a primeira coisa que pensei foi o pior. E Marcos, meu irmão mais novo que sempre foi problemático, mas que sempre me amou de um jeito meio torto, devia estar sofrendo tanto quanto eu, se não mais. No quarto do lado, ouvia Maria mexendo, inquieta, provavelmente sem conseguir dormir também. Tínhamos muito para consertar, tínhamos muito para conversar, mas pelo menos estávamos todos sob o mesmo teto de novo. Era um começo. Na segunda-feira, de manhã, acordei cedo. Maria já estava na cozinha, preparando o café da manhã para o João ir para a escola. A rotina da casa continuava, mas eu ainda era meio que um visitante na minha própria família. Bom dia, falei entrando na cozinha. Bom dia, ela respondeu sem me olhar diretamente. João estava sentado à mesa, tomando leite com achocolatado e comendo pão com manteiga. Quando me viu, abriu um sorriso enorme. Papai, você vai me levar na escola hoje? Olhei para Maria pedindo permissão com os olhos. Pode levar, ela disse, mas depois você vai atrás do Marcos, né? Vou. Levei João para a escola no Scania. Ele ficou todo orgulhoso de chegar na escola num caminhão enorme, acenando para os amigos pela janela. Durante o caminho, ele falou sem parar. Papai, por que você foi embora sem avisar? A pergunta me pegou desprevenido. Não sabia o que Maria tinha contado para ele. Papai teve uns problemas para resolver na estrada, filho. Mas você ficou triste. Eu vi quando você foi embora. Você estava chorando. Crianças veem tudo. João tinha visto minha dor naquele dia e eu não tinha como negar. É verdade. Papai estava triste mesmo. Por quê? Às vezes os adultos ficam confusos sobre algumas coisas. Aí ficam tristes. Mas agora você não está mais confuso? Não, filho. Agora eu entendi tudo. Então você não vai mais embora? Não vou mais embora. Deixei ele na escola e fui direto para o centro da cidade. A Rua 44 era conhecida por quem trabalhava com assistência social.
Era onde ficavam os albergues, as casas de apoio, os bares que serviam cachaça barata para o pessoal da rua. Comecei perguntando para os comerciantes se tinham visto Marcos. Mostrava uma foto dele que tinha no celular, uma foto do último aniversário do João, onde ele aparecia sorrindo, ainda limpo, antes da última recaída. Esse rapaz aí, disse o dono de uma padaria. Ele passou aqui ontem de manhã, pediu um pão e um café, mas estava numa situação complicada. Complicada como? Sujo, fedendo a álcool, falando sozinho. Parecia que não dormia há dias. Meu coração apertou. Marcos sempre foi frágil, mas quando estava em crise ficava irreconhecível. Continuei procurando, bar por bar, albergue por albergue. Em alguns lugares o pessoal me olhava com desconfiança. Um caminhoneiro bem vestido, procurando alguém na rua 44, não era comum. Foi num bar chamado Boteco do Zé que encontrei uma pista melhor. Esse menino aí, disse o garçom, um homem careca de uns 50 anos, eu conheço bem. Ele vem aqui há anos, sempre que está em crise. Ontem ele estava muito mal, falando que o irmão não queria mais ver ele. Você sabe onde ele pode estar agora? Provavelmente na praça da igreja, ali em frente. Tem uns bancos onde o pessoal dorme, ou então na casa de apoio da Dona Conceição, 2 quadras para baixo. Fui primeiro na praça. Era meio-dia, o sol castigava forte e alguns moradores de rua dormiam debaixo das árvores. Procurei entre eles, mas Marcos não estava lá. A casa de apoio da Dona Conceição era um sobrado velho, pintado de azul claro, com uma placa pequena. Na frente, Casa de Apoio São Francisco. Toquei a campainha. Quem atendeu foi uma senhora negra de uns 60 anos, com um sorriso bondoso e olhos cansados de quem já viu muito sofrimento. Bom dia, a senhora é Dona Conceição? Sou. Em que posso ajudar? Estou procurando meu irmão. Mostrei a foto do Marcos. Ele se chama Marcos. Tem problemas com álcool e drogas. Alguém me disse que ele pode estar aqui. Dona Conceição olhou a foto e suspirou. Marcos. Sim, ele chegou aqui sábado de madrugada, numa situação terrível. Estava em surto, falando que tinha decepcionado a família, que ninguém mais gostava dele. Ele está aqui agora? Está, mas não quer ver ninguém. Não quer nem comer direito. Só fica deitado no quarto chorando. Dona Conceição, eu preciso falar com ele. Eu fui quem causou essa crise toda. Ela me olhou com mais atenção. Você é o irmão caminhoneiro? O Roberto? Sou. Ele fala muito do senhor. Diz que o senhor é o único da família que sempre acreditou nele. Senti o peito apertar. Se Marcos soubesse como eu tinha pensado mal dele... Posso vê-lo? Pode tentar, mas ele está muito abalado. Vai com calma. Dona Conceição me levou até um quarto pequeno nos fundos da casa. Era simples, mas limpo. Uma cama de solteiro, um armário velho, uma janela pequena. Marcos estava deitado de costas para o quarto, encolhido, cobrindo a cabeça com um lençol. Marcos, chamei, baixinho. Ele não se mexeu. Marcos, sou eu, Roberto. Dessa vez ele se virou devagar. O que vi me partiu o coração. Meu irmão mais novo, que sempre foi magro, agora estava esquelético. Os olhos fundos, a barba por fazer, a pele amarelada. Parecia um fantasma. Roberto, ele sussurrou como se não acreditasse. Sou eu, mano. O que você veio fazer aqui? Vim te buscar. Marcos se sentou na cama, com dificuldade. Te buscar para quê? Para me bater? Para me xingar? Para me falar que eu sou um lixo que não presta para nada? Não, Marcos. Vim para te pedir desculpas. Ele me olhou com uma expressão confusa. Desculpas por quê? Por ter julgado você errado, por ter pensado o pior, por ter te olhado com raiva naquele dia, quando você estava só precisando de ajuda. Marcos começou a chorar, um choro de criança machucada. Roberto, eu juro para você que não estava acontecendo nada entre eu e a Maria. Juro pela memória da nossa mãe. Eu sei, mano, eu sei.
Eu estava em surto. Tinha fugido da clínica porque estava com medo, com vergonha. Apareci na casa de vocês porque não tinha mais para onde ir. A Maria me deu banho, me deu comida, estava tentando me convencer a voltar para o tratamento. A Maria me contou tudo. Quando te vi ali na janela, com aquela cara de nojo, pensei que ia morrer de desgosto. Pensei que tinha perdido o único irmão que eu tenho. Me aproximei da cama e sentei do lado dele. Você não perdeu nada, Marcos. Quem quase perdeu tudo fui eu. Quase perdi minha família por causa de orgulho e desconfiança. Como assim? Contei para ele tudo o que tinha acontecido. A fuga, os dias perdidos na estrada, o encontro com Carla, o parto, a volta para casa, a conversa com Maria. Contei como entendi que tinha errado feio. E agora? Ele perguntou. Você e a Maria vão ficar juntos? Não sei. Ela disse que precisa reconstruir a confiança. E uma das coisas que ela pediu foi para eu te ajudar a voltar para o tratamento. Marcos ficou uns minutos em silêncio. Roberto, eu estou muito cansado de ser problema na vida de todo mundo. Você não é problema, mano. Você está doente. Doença se trata. Já tentei tantas vezes. Então vai tentar mais uma. E dessa vez eu vou estar junto. Não vou mais viajar tanto. Vou ficar mais perto para te ajudar quando precisar. Mesmo depois de tudo que aconteceu. Principalmente depois de tudo que aconteceu. Marcos me abraçou. Um abraço apertado de quem estava segurando uma tábua de salvação. Eu quero tentar de novo, Roberto, mas tenho medo. Medo do quê? Medo de decepcionar vocês de novo. Marcos, o que decepciona não é tentar e falhar. O que decepciona é não tentar. Ficamos ali conversando até o fim da tarde. Ele me contou sobre os últimos meses, sobre as dificuldades na clínica, sobre os medos e as angústias. Eu escutei sem julgar, sem dar sermão. Só escutei. Quando saímos da casa da Dona Conceição, já era quase 6 da tarde. Marcos tinha tomado banho, posto uma roupa limpa que Dona Conceição emprestou e estava com uma cara um pouco melhor. Vamos para casa? Perguntei. Você acha que a Maria vai me receber? Tenho certeza. E o João? O João adora o tio Marcos. Você sabe disso. Durante o caminho de volta, Marcos ficou quieto, olhando pela janela do caminhão. Eu respeitei o silêncio dele. Sabia que ele estava juntando coragem para enfrentar a família de novo. Quando chegamos em casa, Maria estava na varanda esperando. Quando viu Marcos descendo do caminhão, veio correndo. Marcos! Ela gritou, abraçando ele forte. Que susto você nos deu! Desculpa, Maria. Desculpa por tudo. Não precisa pedir desculpa. Precisa é se cuidar. João chegou correndo do quintal. Tio Marcos, você sumiu. Onde você estava? Tio estava doente, João, mas agora vai se tratar para ficar bom. Naquela noite, jantamos todos juntos pela primeira vez em meses. Maria fez a comida que Marcos mais gostava, frango assado com quiabo. João contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre as travessuras. Parecia uma família normal, e talvez fosse isso mesmo que éramos, uma família normal, com problemas normais, tentando se entender e se ajudar. Antes de dormir, Maria me chamou na cozinha. Roberto, você fez a coisa certa hoje? Fiz o que tinha que fazer. Não, você fez mais que isso. Você mostrou que mudou de verdade. E isso quer dizer que podemos tentar de novo. Devagar, com paciência, mas podemos tentar. Senti o coração se encher de esperança pela primeira vez em dias. Obrigado, Maria. Obrigado, não. É obrigada eu, por ter um marido que sabe reconhecer quando erra e que luta pela família. Naquela noite, ainda dormi no quarto de hóspedes, mas Maria deixou a porta do nosso quarto entreaberta. Era um sinal pequeno, mas era um sinal. Marcos dormiu no quarto do João, numa cama extra que montamos lá. Antes de apagar a luz, ele veio me agradecer. Roberto, obrigado por não ter desistido de mim. Família não desiste de família, mano.
Amanhã eu ligo para a clínica. Amanhã nós ligamos para a clínica. Era isso, não éramos perfeitos. Tínhamos problemas, medos, fragilidades, mas éramos uma família. E família se ajuda, se perdoa, se reconstrói. A estrada sempre ia estar lá. Mas casa, família, pessoas que amam a gente de verdade. Isso é raro, isso é precioso, e isso vale a pena lutar para manter. 3 meses se passaram desde aquela noite. 3 meses de reconstrução, de conversas difíceis, de pequenos gestos que iam costurando nossa família de volta. Marcos voltou para a clínica em Anápolis e desta vez completou o tratamento. Eu fazia questão de visitá-lo toda semana e Maria sempre mandava alguma comida caseira. João escrevia cartinhas pro tio, desenhos coloridos com mensagens de melhora logo. Entre eu e Maria, as coisas iam melhorando devagar. Voltei a dormir no nosso quarto depois de 1 mês, mas ainda havia uma certa cautela entre nós. Uma cicatriz que estava sarando, mas que ainda doía quando tocava. Mudei minha rotina de trabalho. Em vez de viagens longas de semanas, comecei a pegar fretes regionais que me deixavam voltar para casa todo dia. Ganhava menos dinheiro, mas ganhava mais vida, mais tempo com João, mais conversas com Maria, mais presença onde realmente importava. Foi numa quinta-feira de setembro que tudo mudou de novo. Eu tinha acabado de chegar de uma viagem rápida a Brasília. Eram umas 7 da noite. João estava fazendo lição na mesa da cozinha e Maria preparava o jantar. Tudo normal, tudo na nossa rotina. Beto, Maria me chamou mexendo uma panela no fogão. Chegou uma carta para você hoje. Carta? De quem? Não sei. Não tem remetente. Só tem seu nome e nosso endereço. Peguei o envelope. Era simples, branco, com meu nome escrito numa letra que não reconheci. Abri ali mesmo, na cozinha. Dentro havia uma foto e uma carta manuscrita. A foto me fez tremer as mãos. Era Carla sorrindo, segurando um bebê pequeno, mas visivelmente mais forte do que naquela madrugada no posto. Do lado dela, uma mulher parecida, provavelmente a irmã. A carta dizia: Senhor Roberto, não sei se o senhor se lembra de mim. Sou a Carla, a mulher que o senhor ajudou na estrada há 3 meses. A mulher que teve o bebê naquela madrugada de tempestade. Estou escrevendo para contar como estamos e para agradecer de novo por tudo que o senhor fez por nós. O Gabriel, sim, escolhi esse nome para o bebê. Passou 1 mês internado na UTI neonatal em Cuiabá, mas agora está forte e saudável. Os médicos disseram que foi um milagre ele ter sobrevivido ao parto prematuro, ainda mais nas condições que foi. Estou morando com minha irmã Luciana e trabalhando numa loja de roupas infantis aqui no centro de Cuiabá. Estou reconstruindo minha vida devagar, mas com esperança. Meu ex-marido tentou me procurar algumas vezes, mas desistiu quando percebeu que eu realmente não ia voltar. Às vezes tenho medo ainda, mas não é mais aquele terror de antes. Senhor Roberto, eu sei que quando me deu carona, o senhor estava passando por um momento muito difícil na sua vida. Espero que tenha conseguido resolver tudo com sua família. Lembro das palavras que o senhor disse sobre voltar para casa e lutar pelo que é importante. O Gabriel e eu devemos a vida ao Senhor. Se não fosse por sua bondade de parar para uma desconhecida na estrada, eu não sei o que teria acontecido conosco. Mas há uma coisa que eu não te contei naquela noite e que só descobri depois. Uma coisa que talvez mude tudo na sua vida. Senhor Roberto, o Gabriel não é filho do meu ex-marido. Eu menti naquela noite porque estava com medo e confusa. O Gabriel é filho de um estupro que sofri há 7 meses. Foi por isso que meu casamento acabou. Meu ex-marido não conseguiu aceitar que eu ia criar uma criança que não era dele e começou a me agredir. Mas descobri uma coisa incrível quando o Gabriel nasceu.
O médico que cuidou dele na UTI me contou que o bebê tem uma condição muito rara, sangue tipo O negativo, que é encontrado em menos de 7% da população. E mais raro ainda, ele tem uma marca de nascença muito específica no ombro direito. Senhor Roberto, quando contei para minha irmã sobre o homem que me ajudou no parto, sobre sua bondade e generosidade, ela me disse uma coisa que me deixou chocada. Ela me disse que conhecia um caminhoneiro chamado Roberto, que tinha perdido um bebê há muitos anos. Um bebê que nasceu prematuro e morreu logo depois. Um bebê que, segundo ela soube, tinha sangue tipo O negativo e uma marca de nascença no ombro direito. Senhor Roberto, sei que pode parecer loucura, mas preciso perguntar. O senhor perdeu um filho há muito tempo? Um filho que nasceu antes do seu João? Se a resposta for sim, eu tenho algo para lhe contar que pode mudar tudo. Por favor, se puder, entre em contato comigo. Meu telefone é 65 9992 34 56 78. Com eterna gratidão, Carla e Gabriel. Minha cabeça rodou. As mãos tremeram tanto que a carta quase caiu no chão. Maria percebeu que algo estava errado. Beto, o que foi? Você ficou branco. Não consegui responder. As palavras da carta ecoavam na minha cabeça como um eco distante de uma dor muito antiga. Um filho que perdi há muito tempo. Como ela sabia? Sentei na cadeira da cozinha, ainda segurando a carta. Maria veio para perto de mim. Roberto, me fala o que está acontecendo. Respirei fundo e contei sobre a carta, sobre Carla, sobre o que ela estava sugerindo. Quando terminei, Maria estava com os olhos arregalados. Beto, você acha que... Não sei o que pensar, Maria. Como ela pode saber sobre o Miguel? Miguel, meu primeiro filho. O filho que perdi antes de conhecer Maria. Era uma história que pouquíssima gente sabia. Eu tinha 22 anos quando engravidei uma namorada da época, a Patrícia. Não éramos casados, mal nos conhecíamos direito, mas quando ela engravidou, resolvi assumir a responsabilidade. O bebê nasceu de 7 meses, numa situação parecida com a do Gabriel. Eu estava dirigindo quando Patrícia entrou em trabalho de parto prematuro. Corremos para o hospital, mas as coisas se complicaram. Miguel viveu apenas 3 dias. 3 dias que eu passei do lado dele na UTI neonatal, vendo aquele ser minúsculo lutar por cada respiração. Quando ele morreu, alguma coisa morreu em mim também. Patrícia não aguentou a dor e terminou nosso relacionamento. Eu enterrei meu filho e enterrei aquela dor tão fundo que raramente falava sobre ela. Maria sabia da história porque contei para ela antes de nos casarmos. Mas nunca toquei muito no assunto, mesmo com ela. Beto, Maria disse segurando minha mão, você precisa ligar para essa mulher. E se for verdade, Maria? E se for realmente? Se for verdade, vai ser o maior milagre da nossa vida. Mas como é possível? Como um bebê que morreu há mais de 20 anos pode... Talvez ele não tenha morrido, Beto. Talvez tenha acontecido alguma coisa que vocês não souberam na época. Peguei o celular com as mãos tremendo. Disquei o número da Carla. Cada toque do telefone parecia durar uma eternidade. Alô? A voz dela do outro lado. Carla? É Roberto, o caminhoneiro. Senhor Roberto, que bom que ligou. Eu estava esperando tanto. Carla, preciso que você me explique melhor essa história. Como você sabe sobre o Miguel? Miguel? Então é verdade. O senhor realmente perdeu um filho com esse nome. Perdi. Há 27 anos, ele morreu 3 dias depois de nascer. Senhor Roberto, o senhor pode vir até Cuiabá? Preciso mostrar uma coisa para o senhor. Uma coisa que pode mudar tudo. Que coisa? Prefiro mostrar pessoalmente. É muito importante. Carla, me dá pelo menos uma pista do que você descobriu. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Senhor Roberto, e se eu disser que talvez o Miguel não tenha morrido?
E se eu disser que talvez ele tenha sido dado para adoção sem o senhor saber? O mundo parou. Literalmente parou. Como assim? Minha irmã Luciana trabalha há 15 anos no Hospital Santa Rosa, o mesmo hospital onde o Gabriel ficou internado. Ela tem acesso aos arquivos antigos. Quando contei para ela sobre o Senhor, sobre sua bondade, ela ficou curiosa e pesquisou. E o que ela encontrou? Encontrou registros de um bebê chamado Miguel Roberto, nascido em setembro de 1997, que ficou internado na UTI neonatal por 3 meses. O bebê sobreviveu, Sr. Roberto, mas, segundo os registros, foi declarado morto para a família e entregue para a adoção. Senti as pernas ficarem bambas. Maria segurou meu braço para eu não cair. Isso é impossível, Carla. Eu vi meu filho morrer. Eu estava lá. O senhor viu um bebê morrer. Mas talvez não fosse o Miguel. Há evidências de que na época aconteceu um esquema de venda de bebês no hospital. Famílias pobres eram enganadas e os bebês vendidos para famílias ricas que queriam adotar. Meu Deus do céu! Senhor Roberto, pelos registros que minha irmã encontrou, o Miguel foi adotado por uma família rica de Cuiabá. Mas há mais. Ele foi devolvido ao orfanato aos 5 anos de idade porque tinha problemas de comportamento. Devolvido? Sim. E acabou crescendo no sistema de adoção, passando por várias famílias temporárias. O último registro dele é de 2 anos atrás. Ele estava trabalhando numa oficina mecânica aqui em Cuiabá. Meu coração batia, tão forte que pensei que ia ter um infarto. Carla, como você tem certeza de que esse Miguel é meu filho? Por causa dos detalhes que batem. A data de nascimento, o tipo sanguíneo, o negativo, a marca de nascença no ombro direito. E principalmente porque quando minha irmã viu o Gabriel, ela disse que ele é igualzinho ao Miguel quando era bebê. E onde está o Miguel agora? Não sabemos. Minha irmã está tentando localizar ele. Mas, Sr. Roberto, preciso que o senhor venha aqui. Preciso que veja o Gabriel pessoalmente. Preciso que o senhor veja com os próprios olhos a semelhança. Desliguei o telefone e fiquei ali sentado, tentando processar tudo o que tinha ouvido. Maria estava chorando. Beto, se for verdade... Se for verdade, minha vida toda foi uma mentira. Se for verdade, meu filho está vivo há 27 anos. E eu nunca soube. Você vai a Cuiabá? Vou. Preciso saber a verdade. João, que tinha parado de fazer a lição para escutar nossa conversa, se aproximou. Papai, o que está acontecendo? Como explicar para uma criança de 8 anos que talvez ela tenha um irmão mais velho que a gente pensava que estava morto? João, papai pode ter descoberto uma coisa muito importante sobre nossa família. Vou precisar viajar amanhã para Cuiabá. Posso ir junto? Olhei para Maria. Acho que dessa vez vocês vão todos, ela disse, limpando as lágrimas. Se realmente existe a possibilidade do Miguel estar vivo, isso é coisa de família inteira. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na varanda olhando as estrelas, pensando em Miguel, tentando lembrar do rosto dele, dos 3 dias que passamos juntos no hospital. Será que ele estava vivo? Será que por todos esses anos eu chorei a morte de um filho que na verdade estava crescendo sozinho, sem saber quem era o pai verdadeiro? E se fosse verdade, como eu ia encontrá-lo? Como ia explicar que eu achava que ele estava morto? Como ia recuperar 27 anos perdidos? A vida tem dessas surpresas. Às vezes, a gente acha que perdeu tudo e de repente descobre que não perdeu nada. Às vezes, a gente acha que sabe toda a própria história e descobre que não sabe nem a metade. Na manhã seguinte, pegamos a estrada para Cuiabá. Eu, Maria e João. Uma família indo atrás de uma verdade que podia mudar tudo. Durante a viagem, não consegui parar de pensar. E se realmente encontrasse o Miguel? E se ele estivesse vivo, crescido, talvez com família própria? Será que ele ia me perdoar por não ter lutado mais para encontrá-lo?
Será que ia entender que eu realmente achava que ele tinha morrido? A estrada seguia em frente, como sempre. Mas dessa vez, eu não estava fugindo de nada. Estava correndo atrás da maior surpresa da minha vida.